Muito bom dia, você de casa, você da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça desta sexta-feira. E olha, nessa sexta-feira tem muita coisa boa para você que está em casa acompanhando a programação. Nessa sexta-feira eu estou recebendo aqui nos estúdios da RIT, a Adriana Borges. Ela vai estar falando um pouquinho para a gente, mulher, você é mais do que pensa. Hoje também nós temos o quadro Curiosidade com ela, Sheila Arruda. Você não pode perder. Muito entretenimento, muita informação, muita coisa boa. Sua participação também é de suma importância pra gente. Pode estar ligando 9937-5701, participando via WhatsApp, SMS. É o número da sua participação. Olha, o programa Amanhecer na Graça dessa sexta-feira tá com muito entretenimento, muita informação. Mulher, você é mais do que pensa. Vamos estar abordando esse tema hoje aqui nos estúdios da RIT. Você não pode perder. Fica ligadinho na programação, porque o programa Amanhecer na Graça dessa sexta-feira, ele já está no ar. Muito bom dia, você de casa, você da programação. Olha, entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça. Que você possa ser abençoado através da nossa programação. Quero que você participe com a gente. O número da sua participação é 9937-5701. Deixa a sua perguntinha ali para Adriana Borges, ela já está aqui com a gente nos estúdios da RIT. Vai estar falando um pouquinho mais a respeito. Mulher, você é mais do que pensa. Você não pode perder. E ela já está aqui com a gente. Olha só, Adriana, bom dia, seja bem-vinda no nosso programa. Bom dia, ministra. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, né, que nos assistem. Amém. Adriana, e aí, esse tema, é escritora, né? Você também é escritora. Como que é, Adriana? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da Adriana. Isso. Bom, eu sou evangelista, ministra e escritora. Bom, para falar um pouquinho da Adriana, né, do livro, do ministério, né, vou falar um pouquinho da minha história e tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu já tinha entregado a minha vida a Cristo há alguns anos e eu tinha alguns comportamentos que não eram muito legais, eu tinha muitos problemas de altos e baixos, eu era uma pessoa muito pessimista, muitas vezes eu falava as coisas e me arrependia. E eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu comecei a buscar ao Senhor. E fiz como Jeremias fala, em Jeremias 33. Clama a mim e te mostrarei coisas grandes e tremendas que não conhece. E assim eu comecei a fazer. E comecei a buscar o Senhor e pedindo para que o Senhor viesse me mudar. Então, depois de alguns anos chorando, pedindo para que o Senhor viesse me transformar numa pessoa melhor, era uma pessoa assim que dificilmente eu sorria. Deus falou comigo muito forte ao meu coração, falou assim, filha, olha para dentro de você, veja quantos dons e talentos você tem, né? E coisas que eu muitas vezes não tinha nem percebido que eu tinha. E comecei a olhar uma Adriana que eu não conhecia. Olha para dentro de você, filha, veja, né, os seus defeitos, suas falhas, anote elas. Eu estou com você nesse processo de mudança. E eu comecei a olhar e analisar as minhas falhas. E o próprio Espírito Santo me pegou na mão e me levou a caminhar, me levou a estudar as Escrituras, me levou a estudar a Palavra de Deus. E eu comecei a ver e entender uma Adriana, ver uma Adriana que eu não conhecia. Comecei a entender um Deus que muitas vezes eu conhecia só de ouvir, mas não sentia a presença real dele. Por isso que eu falo, eu até ressalto a importância e a necessidade de nós estarmos lendo a Bíblia diariamente. Verdade. A Bíblia nos limpa, nos purifica. Eu já conhecia Deus há um bom tempo, eu orava muito, mas eu não lia muito a palavra de Deus. Eu não conhecia as verdades libertadoras da palavra de Deus. E através desse encontro realmente pessoal com Deus, clamando a Deus por mudança, Ele me levou e me direcionou para a palavra, que é a palavra que nos muda, que nos sustenta. E eu entrei num processo. Nessa época eu dava aula na faculdade, eu era professora de economia. Eu me formei em economia e de repente eu estava dentro daquela sala de aula falando, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Ensinando conceitos humanos que eu não acredito. E um desejo muito grande de fazer teologia, de estudar a palavra de Deus. Naquele período eu morava em Sinop, eu retornei de Sinop, voltei para Cuiabá e comecei a fazer teologia. E naquela época, né, aquele desejo ardente de estudar a palavra, comecei a fazer teologia, conheci amigos maravilhosos dentro do seminário, que são verdadeiros tesouros na minha vida hoje. E naquele período, eu sempre li muito, sempre fui muito estudiosa, um desejo muito grande de escrever.
E um dia eu compartilhei com meu esposo, né? Eu falei, poxa, eu queria muito escrever. E ele olhou para mim e falou assim, poxa, legal, as pessoas escrevem aquilo que elas aprenderam, as suas experiências, né? E naquele momento o Espírito Santo me direcionou e falou assim, escreve sobre a sua história. Eu falei, a minha história? Eu guardei aquilo, né? E naquele período nós estávamos no processo de transição de mudança, porque nós estávamos construindo uma casa e eu tive que vender o apartamento que eu morava para a gente poder terminar a nossa casa. E fomos para uma casa provisória. Pensa uma mudança que eu não queria fazer, ir para uma casa, deixar todos os meus móveis numa caixa, minha mudança toda numa caixa, esperar um tempo para a casa ser construída. E aí, ali eu fui para aquela casa e junto ali também veio umas surpresinhas, né? Surpresas de mudança, ratinhos, mau cheiro no banheiro, barata, aquela coisa toda, né? Mas olha que interessante, ministra, dentro daquela casa, né? Cercada de caixa por todos os lados, eu tenho a foto dessa casa, eu tenho a foto desse momento, né? Com a mesinha, só uma mesinha no centro, Deus me deu o livro. Ei, maravilhosa, sabia que você pode ir além do pódio. Eu fiquei 4 meses ali escrevendo o livro. E foi algo muito forte, né? Muitas vezes o que Deus faz? Deus nos leva para o deserto para trabalhar conosco, né? Para nos lapidar. E eu fiquei naquela casa 4 meses escrevendo o meu primeiro livro, né? Que é essa primeira edição. E eu saí daquela casa provisória com esse livro escrito. Ei, maravilhosa, saber que você pode ir além do pódio. Nesse livro aqui eu conto a minha história e tudo aquilo que eu aprendi que mudou a minha vida. Esse processo, esse caminhar com o Espírito Santo, quando ele me levou para estudar as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, eu comecei a descobrir uma Adriana que eu não conhecia. Eu comecei a descobrir que eu tinha dons, que eu tinha talento, que eu tinha potencial. Eu comecei a descobrir que eu vivia o meu passado, eu não vivia o meu presente. Eu trazia muitas coisas lá de trás e isso me impedia de viver o meu presente. Tá? Eu tinha uma baixa autoestima, eu achava que todo mundo aprendia menos eu. Então, quando eu comecei a estudar a Palavra, eu comecei a descobrir quem eu era, quem Deus era para mim, as promessas que Deus tinha, e eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que Deus havia me ensinado. Né? No livro eu falo sobre emoções, eu também tinha muito problema de oscilações de emoções, uma hora estava de um jeito, outra estava de outro. Deus me ensinou a entender as emoções, eu falo sobre fé. Uma mulher de Deus, ela não vive pelo que ela está vendo, ela vive pela fé. Deus me levou a essa dimensão, entender isso, persistir. Eu era uma pessoa que qualquer coisa fazia, me barrava, me parava. E eu comecei a entender o que é persistência. Deus me ensinou a persistir. Enfim, Deus foi me ensinando várias coisas, ao qual eu tive a oportunidade de escrever aqui então, neste livro. Então aquilo que a senhora passou, a senhora colocou no livro. Isso, minhas experiências, ilustrações. E assim, eu tenho uma linguagem, o livro, eu procurei colocar uma linguagem bem coloquial, bem simples, conversando com a leitora, levando ela à reflexão o tempo todo, de quem ela é, a maravilhosa que ela é, despertando, né, a pessoa maravilhosa que tem dentro dela, que ela não entende. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Verdade. Né? Adriane, toda mulher, ela tem potencial? Com certeza, muito potencial. Né? Deus nos criou, na essência, com potencial. Né? Nós somos repletos de dons e talentos. Né? A própria palavra fala isso. Né? Nós temos muita coisa aqui dentro. A grande verdade é que o que acontece? Isso aqui está bloqueado e precisa ser desbloqueado. E como é que eu vou desbloquear isso? Primeira coisa, indo para a essência, indo para a fonte do nosso potencial, que é Deus. Né? Nós temos que buscar a essência. A essência do quê? Quem nos criou? Foi o Senhor. Quem nos deu os dons e talentos foi Ele. Então é Ele que pode desbloquear esses dons e talentos que estão aqui dentro. Né? O que é o potencial, muitas vezes, na essência, que as pessoas falam, o que é potencial? É uma força, são dons e talentos que são adormecidos ali, que Deus nos deu. Só que muitas vezes não foram desbloqueados porque lhe falta conhecimento da palavra, conhecimento de quem ela é, conhecimento daquilo que ela pode e aonde ela pode chegar através, junto com Cristo. Isso. Né? Você que está em casa querendo fazer a sua participação, querendo participar, pode ficar à vontade. Pode participar no via WhatsApp ou SMS. 9937-5701 é o número da sua participação. Nós estamos aqui com ela, Adriana Borges, e ela está falando um pouquinho pra gente. Mulher, você é muito mais do que você pensa. E ela está dizendo que toda mulher, ela tem um potencial. E como fazer, Adriana, para essa pessoa descobrir o potencial dela? Tá. Bom, a
A primeira coisa é, como eu já falei, ir para a essência, ir para a fonte do nosso potencial, que é o Senhor. É realmente buscar o Senhor, começar a ler a palavra. A palavra de Deus, ela vai começar a limpar a nossa mente, o nosso coração, de todo um lixo que a gente traz do nosso passado, muita coisa errada que nós muitas vezes aprendemos, e aquilo acaba entulhando. Então nós temos que ir para a fonte, a palavra de Deus. Ela vai limpando. Muitas vezes, muitas pessoas, muitas mulheres me perguntam, mas Adriana, eu leio, não entendo, eu não consigo memorizar. Eu costumo dizer, não tem problema, continua lendo, porque o mínimo que está acontecendo aí, a palavra está te limpando. Ela está te limpando, Vai chegar uma hora que ela vai entrar dentro de você e você vai começar a viver ela na essência. Mas não tem problema, continua. Tá, vai para a essência. Segunda coisa, que eu acho muito importante, gerenciar os seus pensamentos. Mas, Adriana, o que é gerenciar pensamentos? Saber o que você está pensando. Né? Aquilo que passa na sua mente durante o dia, você precisa estar muito atento aos seus pensamentos, né? O inimigo das nossas almas, né? Ele trabalha através da nossa mente, né? Ele começa a minar, ele começa a falar, você não vai conseguir, você não é nada, você não pode, e a gente começa a acreditar nessas mentiras e viver essas mentiras. Nós começamos a acreditar nas coisas que as pessoas falam a nosso respeito de forma distorcida. Isso está errado. Então nós temos que saber quem você é. Você tem que gerenciar seus pensamentos. O que passa na sua mente durante o dia? Pensamentos ruins têm que ser deletados e substituídos por pensamentos bons, né? Pensamentos que trazem alegria, paz, né? Então a gente não pode ficar remoendo coisas que não são boas. Eu comecei a pensar, não posso, mas por quê? A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por que eu não posso? Eu posso. Eu não vou conseguir. Sim, eu vou conseguir. Eu não sou capaz. Não, eu sou capaz, porque a palavra fala que eu sou capaz. A palavra fala que eu sou uma vitoriosa. A palavra fala que eu já sou abençoada com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Eu não vou ser, eu não serei, eu sou. Em Efésios 1 fala. Por isso que é importante, a necessidade de ler a palavra. É importante você profetizar e declarar a palavra na hora que vir pensamentos ruins e substituir na hora. Esse é a primeira chave para a pessoa entender e começar a desbloquear o seu potencial. O dia que eu comecei a entender isso, que na nossa mente existe um campo de batalha, e assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Isso a todo momento, a todo instante, nós somos bombardeadas com pensamentos negativos, com traumas lá do passado que vem à tona querendo nos jogar para baixo. E como é que a gente vence isso, Adriana? Você vence isso através da palavra, profetizando o que a palavra fala, que nós somos, nós temos, nós fazemos. Porque a palavra, eu estou doente, estou enferma. A palavra fala que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. E começa a falar isso, Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu não tenho enfermidade nenhuma. Você está trazendo isso para a tua mente e está profetizando a palavra. A palavra é verdadeira, a palavra é real e ela cumpre aquilo que ela diz. Tá? A segunda coisa é você saber o propósito pelo qual você foi criado. É a essência. Né? Mas como, Adriana? Muitas mulheres me perguntam, mas como que eu vou saber? Volta para a fonte, volta para o Criador, volta para o autor da sua vida, que deu a vida para você. Ele te criou, te formou, ele sabe o propósito pelo qual você foi criada. Foi ele que criou você. Começa a falar, né? Vai lá, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Muitas vezes eu vejo tantas mulheres bem-sucedidas, mulheres que fazem tantas coisas, bem financeiramente, mas desfocadas, tristes, porque não sabem o propósito pelo qual elas foram criadas. Entendi. Você que está em casa acompanhando a programação e quer fazer a sua pergunta para ela, Adriana Borges, o telefone está no rodapé da sua televisão, 9937-5701, você pode participar conosco, né? Você que está em casa dizendo, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu volto com ela, eu vou um breve intervalo comercial e já eu retorno com todos vocês. Pode estar fazendo a sua perguntinha, vamos estar lendo sim, e ela vai estar respondendo também. Vamos ao intervalo e já eu retorno com todos vocês.
Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT com ela, Adriana Borges, falando um pouquinho mais a respeito. Para você que está em casa acompanhando, mulher, você é muito mais do que pensa. Nós estamos falando aqui também do livro dela, ela é autora, né? Ela escreveu um livro aí maravilhoso, Ei Maravilhosa. Eu queria saber um pouquinho por que esse título, Ei Maravilhosa. Ei Maravilhosa, né? É um chamado, né? Chamado. Ei Maravilhosa, né? Despertando a pessoa maravilhosa que ela é. A palavra fala, né, em Provérbios 31, que o nosso valor excede a de finas joias, né? Quando Deus me deu esse tema, realmente, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, né, logo depois que eu me formei, que eu saí do seminário, eu comecei a ver a necessidade, a carência das mulheres com autoestima muito baixa, depressivas, deprimidas, não sabendo o que elas são, o valor que elas tinham. E eu comecei a chamar maravilhosa daqui, maravilhosa dali e tal. E eu vi que o maravilhosa pegou e elas começaram a sorrir, elas começaram a ficar alegres, começaram a falar, você é maravilhosa, eu tô maravilhosa pra cá. E ele pegou. Né? E disso saiu o livro, né? Falei, puxa, legal, realmente a pessoa tem que entender o valor que ela tem, a pessoa maravilhosa que ela é, os dons e talentos que estão dentro dela, né? Foi onde começou a despertar. E dali, do Ei Maravilhosa, do livro, veio o seminário Mulheres Além do Pódio, que é que a gente tem ministrado no Brasil todo. Né? E muitas vidas têm sido edificadas através do seminário. São 3 dias de seminário onde a gente trabalha pilares que vão solidificando conhecimentos que muitas vezes as mulheres não sabem, não entendem e muitas vezes ficam perdidas, sem saber para onde ir. Muitas vezes elas não tomam posse, são impedidas de tomar posse daquilo que Deus tem para a vida dela por falta de conhecimento. E a palavra fala sobre isso. Conheceis a verdade vos libertará. É verdade. E trazendo para o dia a dia, a pessoa pode ir além do pódio? Com certeza. Ela foi criada para ir além do pódio. Deus nos criou para coisas grandes, para estar acima de todo e qualquer obstáculo, acima da enfermidade, das dores, do medo, da tristeza, da angústia, acima de tudo. Da depressão. De tudo, principalmente depressão. Né? Porque a palavra fala que nós já somos abençoados, Deus já nos deu a vitória. A palavra fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que falta? Falta a pessoa tomar posse e viver a palavra na essência. Porque tudo que Deus quer é que que você ministra, que você que nos assiste, faça a diferença. Esteja acima da média mesmo. Para quê? Para que essa geração que está aí fora conheça o Deus verdadeiro que nós servimos, Deus grande, tremendo que nós servimos. E para isso, realmente, Deus nos fez... Deus quer que nós façamos coisas grandes e tremendas mesmo. Sempre além. Sendo um diferencial e um referencial nessa geração. É verdade. Ontem apareceu aqui na igreja uma senhora, eu acho que ela está até assistindo. Ela pediu até para falar um pouquinho. Pedriane, beijo para você, Pedriane. Ela falou que estava em uma depressão profunda. Ela não conseguia se olhar no espelho. Ela falou que quebrou todos os espelhos da casa dela. E quantas mulheres estão assim, né, Adriana? Elas estão se afundando na depressão, se afundando na inferioridade, ela se sentia muito feia, ela se sentia muito gorda, ela se sentia o patinho feio. E quantas mulheres estão assim? Então quer dizer que essa mulher pode ir além disso, pode ir além dessa depressão? Ela pode sair dessa depressão muito rápido, basta ela querer. Basta ela olhar realmente de frente para o espelho e falar assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu não sou isso que colocaram na minha mente, o que eu acho que eu sou. Eu sou o que a palavra fala que eu sou. Eu tenho o que a palavra fala que eu tenho. E eu vou onde a palavra fala que eu vou. O que acontece? Já aconteceu comigo, nós dentro de ministrando seminários, e a gente tem um momento em que realmente a pessoa fica de frente com o espelho e a pessoa realmente não queria olhar para o espelho. Por quê? É muito trauma, muitas coisas, muita mentira que Satanás vai lançando na mente dela, que ela vai acreditando naquilo. Ela vai se achando diferente, ela vai se achando que ela não se enquadra com um padrão de beleza, ela vai se achando que ela tá muito gorda, ela vai se achando um monte de coisa, que tudo isso é mentira, que Satanás joga para que ela realmente venha cada vez mais acreditar nisso e não produzir, não crescer e não frutificar. Isso é mentira. Tá? Mas como que eu faço isso, Adriana? Como? Começa a ler a palavra. Mulher, você que me assiste, leia a palavra vai te limpar, vai gerar transformação e mudança. Eu sou uma prova viva do que a palavra faz. Se tem uma pessoa que tinha problema, você está olhando para ela. Eu era uma pessoa negativa, pessimista, olhava para mim e achava que não tinha nada de bom. Eu achava que só as pessoas aprendiam, só as pessoas sabiam, eu não sabia nada. Aí, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração.
falou assim, filha, você tem coisas grandes, eu te fiz na essência como algo grande, você foi criada por um Deus maravilhoso, por um Deus soberano que olha pra você e vê a pessoa maravilhosa que você é. E da mesma forma você tem que se ver. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ler a palavra e comecei a ver realmente que a palavra falava, realmente era o que eu era. Mas o que aconteceu? Eu vivi uma mentira. Eu vivia coisas erradas que falaram pra mim, né? Palavras negativas que lançaram sobre a minha vida. Eu peguei aquilo e trouxe como verdade. Isso é mentira. Tudo que Satanás quer nos prender. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Né? E a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade, Adriana? A verdade é a palavra. Aqui você vai encontrar, na palavra você vai encontrar quem você é na essência. E você vai tomar posse daquilo. E vai fazer, ei, diabo, a partir de hoje você perdeu. Eu já sei quem eu sou, eu não aceito mais ser derrotada, eu não aceito mais falar que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho. Porque a palavra fala que eu tenho, que eu posso, que eu consigo. Né? E declarar e profetizar, isso é real. Trazer existência que não existe dentro da palavra. E quando você profetiza a palavra, eu costumo dizer, eu até fiz um livro, tem uma coleção de livros que vai sair pela editora agora, falando o prato principal, é você profetizando a palavra na primeira pessoa. O meu Deus vai diante de mim, Ele não me deixa, Ele não me desampara. O Senhor dos Exércitos está comigo. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Você começa a profetizar a palavra na primeira pessoa. Aquilo vai gerando uma força dentro de você. Aquilo vai gerando gás dentro de você. Você vai sentindo a presença do Espírito Santo dentro de você. Não existe muralha, não existe barreira que você não possa transpor. A palavra tem que estar viva na nossa mente, no nosso coração. E vai falando, e vai profetizando, e vai falando, e vai falando. Que você ficar uma semana recitando um versículo só, aquilo vai começar a ser real e verdadeiro para sua vida. Você vai viver aquilo. Começar a profetizar. Profetizar o tempo todo. O segredo de uma mulher maravilhosa, uma mulher vitoriosa, é profetizar a palavra. Porque às vezes essa mulher, ela fala muito negativo, ela é muito negativa, eu sou feia, não vou conseguir, não dá pra mim, outro vai conseguir no meu lugar. Ela é muito negativa. Então trazer isso que ela fala para um lado positivo. Isso, profetizando a palavra, é muito simples. Só você declarar a palavra na primeira pessoa. Tá? Só isso. Tá? Você vai declarar as verdades da palavra. Eu posso, eu vou conseguir. Eu consigo, né? Dentro da palavra, né? Amém, é isso aí. Você que está em casa acompanhando, dizendo que não vai conseguir, você já conseguiu, porque a palavra declara que você já é, você é mais que vencedora, não é verdade, Adriana? Adriana, você estava falando para mim a respeito da segunda edição do Ei Maravilhosa, é isso? Já li o primeiro, ganhei o primeiro da Dagma, ali da nossa queridíssima Dagma, ganhei o primeiro. Esse segundo aí, como que é esse segundo? Segundo, nós começamos a caminhar dentro do ministério e tal, e de repente surgiu a editora, BV Filmes, que editou o Ei Maravilhosa na segunda edição. Adriana, é diferente? Algumas coisas, tá? A essência é a mesma, mas ele tá com uma versão mais moderna, até a capa tá diferente e tal, tá? E hoje ele tá em praticamente várias livrarias do Brasil, tá? E a BV tá assim, fazendo um trabalho bem legal com o livro, tá? E estamos caminhando. Tá? E através do livro, o Ministério também começou a decolar. Hoje o Ministério Adriana Borges, que é o MAB, tem um formato maior, um formato mais agregativo. Hoje nós temos ministros de louvor que compõem músicas relacionadas àquilo que nós vamos ministrar. Nós temos uma secretária, nós temos a Sandra, que coordena todo o ministério. Nós temos mulheres na área de intercessão, intercedendo pelo ministério. É de suma importância também. Extremamente importante. Nós não vamos em lugar nenhum sem oração, né? Sem estar na presença do Senhor. Tá? Nós temos assistente social, que nós temos alguns projetos na área social, tá? E tá indo, o Ministério começou a tomar um corpo e a gente tem ido por várias cidades do Brasil ministrando a palavra. Qual que é o intuito do Ministério? É com que mulheres conheçam a verdade transformadora da palavra, cresçam, desbloqueiem seu potencial e frutifiquem. E o que a gente tem visto por aí, ministro, o que Deus tem feito na vida dessas mulheres é algo tremendo. Né? Tudo porque estão lá apáticas, estão lá morrendo, estão lá vivendo uma vida de tristeza, de miséria em todos os sentidos, porque falta conhecer a verdade reveladora da palavra. Quando elas ficam de frente com a verdade, elas começam a entender, puxa vida, era tão simples. Realmente, a palavra do Senhor é muito simples. Muitas vezes o que acontece? O inimigo trabalha na nossa ignorância. Nós não conhecemos quem ele é,
quem realmente é o Deus que nós servimos, nós não conhecemos aquilo, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, nós não tomamos posse dela e não vivemos ela agora. Porque Jesus nos chamou para reinar em vida. Agora, nesse momento. Você tinha muita dificuldade quando você passou por aquele problema de depressão, aquela coisa toda. Você tinha muita dificuldade de ler a Bíblia? Tinha, com certeza. Isso o inimigo faz muito com muitas mulheres, né? Muito. Porque nós sabemos que conhecendo a verdade, ela vai libertar. E ele vai fazer de tudo para a pessoa não ler a Bíblia. E como foi você passou assim, a barreira mais, meu pai amado, que você falou, não vou conseguir ler essa Bíblia, mas você venceu essa barreira. Você veja bem, quando eu entreguei minha vida para Cristo, você viu, eu me apaixonei. Aquele primeiro amor como todo mundo passa, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu orava muito, mas não lia a Bíblia. Então, o inimigo me levou no cativeiro durante anos. Foi um tempo, quando eu falei, que chegou um tempo, eu falei, gente, Senhor, eu não mudo, o que está acontecendo? Continuo tendo as mesmas atitudes, as coisas não mudam na minha vida. Comecei a clamar a Deus e comecei a pedir. Uma mulher de oração. Mulher de oração, orando. Orando e estava passando por aquele problema interno. Todinho, um problema emocional muito grande dentro de mim. Mas por quê? Porque eu não lia a Bíblia, muito raramente eu lia a palavra. Foi quando eu comecei a orar, buscar, clamar, Senhor, muda, me transforma, eu quero ser diferente, eu não quero ser assim, não quero ser uma pessoa pessimista, não quero ser uma pessoa que reclama, não quero ter essa cara de quem chupa limão azedo. Meninas, eu tinha uma cara de quem chupa limão azedo, vocês não têm noção, não sorri de jeito nenhum. Mas por que eu não conseguia sorrir? Porque tinha muito lixo dentro de mim, muito lixo, que me pediam de sorrir, me pediam de desbloquear a beleza interna que estava aqui dentro. Daí foi quando o Espírito Santo me conduziu para começar a ler a palavra. É fácil? Não é. No começo você fica assim, você não entende, você tem sono, acontece tantas coisas. Mas assim, a Bíblia ela tem fases, tá? A primeira fase eu costumo dizer que é aquela óleo de rinse, né? Que é aquela fase que você lê e fala, isso aqui não tá dando, não vai nada. Aí depois você vai pra fase do cereal, né? Você sabe que você está sendo alimentada, mas você não gosta muito. Mas assim mesmo você está indo. E a terceira fase é a fase que eu amo, né? Que é a fase que eu estou hoje, né? E que eu tenho certeza que você vai estar também, que é o morango com chantilly. Você se delicia, você se deleita lendo a palavra. Mas isso é um processo de sequência. Você tem que falar, eu vou ler, porque eu sei que isso vai ser bom pra mim, eu sei que isso vai melhorar a minha vida, eu sei que isso vai transformar a minha vida, esse comportamento que eu tenho ruim, eu não aceito ele mais. E aí é um processo. Então quer dizer que essa mulher que está acompanhando a programação, se ela for uma mulher de oração, sem a leitura, não vai resolver nada. Olha, difícil. Vai continuar uma mulher... É a palavra que nos limpa, né? E o que eu acho interessante é que a Ana, ela ia de ano em ano adorar o Senhor, mas só que a Ana tinha um problema interno, ela tinha um problema dentro dela. É verdade. Ela era uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher que tinha algo dentro dela que, meu Deus do céu. E aquilo ali, ela colocou tudo pro Senhor. Ela foi lá, colocou pro Senhor. E foi ali que Deus ali tratou dentro de Ana. Então não adianta nada a pessoa estar na igreja, em uma denominação, se ela não está na palavra. Não. Porque ali você vai começar a conhecer verdade. Você vai começar, puxa, olha o que a palavra fala. Olha, muitas vezes, quantas vezes eu já cansei de ler várias vezes os mesmos versículos e de repente Deus começa a falar comigo de forma diferente com os mesmos versículos. Isso acontece. Porque a palavra está sendo revelada. Não, entendi. É porque muitas vezes eu não estava entendendo daquela. Eu estava entendendo de uma forma diferente e Deus começava, não, filha, é assim, é assim. Eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha visto isso. E assim, a palavra ela vai se revelando. Entendeu? A partir do momento que você vai buscando a Deus, você vai tendo mais entendimento, o Espírito Santo vai se revelando, vai mostrando verdades simples que mudam nossa vida, que mudam a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Eu sou prova e testemunha vivo de que realmente a palavra muda, gera transformação e mudança. Quem me conheceu há anos atrás fala, nossa, Adriana, realmente Deus mudou muito a sua vida. Assim, realmente, a palavra, a presença de Deus na minha vida, a busca constante, foi limpando tudo isso. E é um processo. Eu posso dizer que eu estou num processo. A gente está sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, buscando, clamando a Deus, porque a gente está sempre nos santificando. Nós estamos aperfeiçoando para chegar na perfeição. Dia. Isso, é um processo. Mas assim, sempre em sequência, sempre buscando. Senhor, errou, não tem problema. Senhor, me perdoa. Tá? Se caiu 10 vezes você levanta. Não tem problema. Errei de novo, não tem problema. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que... Porque são hábitos que a gente criou durante anos, não se tira do dia para a noite. Então, são coisas que a gente consegue eliminar mais fácil. Tem coisas que são mais difíceis, está muito enraizada aqui dentro. É um hábito muito forte. Então, a gente, realmente, a perseverança da oração e a palavra. E profetizando a palavra na primeira pessoa. Isso vai gerando transformação e mudança. A hora que você vê,
você realmente está tendo hábitos diferentes. Hábitos diferentes. E assim ela pode muito mais que pensa, né? Com certeza. Ela assim, ela vai. Com Vai. certeza ela irá além do pódio. Já imaginou naquele processo que a senhora estava, já imaginou escrever um livro? Nunca. Hoje está num programa de televisão, fazendo o que está fazendo no Brasil todo. Você vê. Realmente, o que Deus faz, né? Uma pessoa que se achava, eu me achava uma incapaz, eu me achava assim, eu achava que todo mundo aprendia menos eu. Então eu tinha muitas dificuldades. Quando escrever um livro, quando pregar, quando falar, nunca. Isso aí é para outros, não para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a ver quem eu era, e a palavra começou a me libertar e me mostrar o potencial que Deus havia me dado para fazer diferença nessa geração, todos os dons e talentos que Deus havia me dado começou a ser desbloqueado. E isso aí começou a ser colocado para fora. Saiu o primeiro livro, o segundo livro, saiu as coleções, né? E Deus tem nos levado para muitos lugares, né? Para mostrar o que um Deus faz com uma pessoa, né? Uma mulher muitas vezes que acha que não é nada, e quando ela entende que Deus é tudo na vida dela e deixa a palavra de Deus entrar e limpar ela, o que ele faz? É verdade. Maravilha. Eu vou um quadro curiosidade que nós temos no nosso programa, Adriana. Daqui a pouco eu volto com ela falando um pouquinho mais. Ei, você pode, mulher? Você é muito mais do que você pensa, você não está entendendo nada. Você que está aí no estado de depressão, triste, amargurado, você que acordou um pouquinho triste, né? Pensando em desistir de tudo aí. Daqui a pouquinho eu volto com ela, Adriana Borges já está aqui falando pra gente muita coisa maravilhosa e dizendo que você pode muito mais, você pode fazer muito mais e você pode ir além do pode. Vamos com ela, Sheila Arruda, curiosidade, já eu retorno com todos vocês. Olá, bom dia! Estamos agora em mais um quadro de curiosidades para você. Hoje nós estamos aqui na Clínica Longevitar, mais uma vez com a doutora Juliana Lobato, e ela vai nos ensinar como tirar os agrotóxicos das verduras, dos legumes, ok? Vamos lá, qual que é o passo a passo, quais os benefícios, por que nós temos que tirar os agrotóxicos das verduras? Então, telespectadores, hoje já sabe que os agrotóxicos são veneno quando a gente tem contato com eles. Por que veneno? Porque temos trabalhos científicos relacionados com agrotóxicos e câncer. Então, hoje, pessoas que tiveram contato na infância ou quando jovem, trabalhadores de lavouras, sempre estão expostos a ter um câncer pelo contato do agrotóxicos. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, então, uma maneira fácil de tirar esse veneno do nosso alimento, das nossas frutas, verduras, legumes, porque não é todas as vezes que você encontra no mercado com facilidade esses alimentos orgânicos, e muitas das vezes pode ser um pouco mais caro do que outros que não são orgânicos, e as pessoas acabam deixando de ingerir os orgânicos pelo valor. Então aqui eu vou trazer para vocês uma curiosidade, uma receita fácil e prática para você aplicar na sua cozinha. Ótimo, olá, então vamos lá, até porque muitas pessoas ainda compram direto da feira, né? Que vem lá do campo e aí ainda vem com algum produto que a gente não pode ingerir. Exatamente. Ok? Então tá, vamos lá. Então você vai precisar de 3 litros de água, tá? E qual é o carro-chefe aqui? Vai ser a solução de iodo. É ela que vai tirar o agrotóxico, é ela que vai tirar esse veneno do alimento. E aonde a gente pode encontrar? Esse você encontra em farmácias de manipulação. Então você vai chegar lá na farmácia e vai pedir solução de iodo a 2%. Ótimo. E a receita é bem simples. A cada 5 ml da solução, você vai precisar de 3 litros de água. Ótimo. Tá? Então vamos lá começar? Isso pode ser com alface, com rúcula. Alface, rúcula, chicória, agrião. Eu trouxe a maçã aqui para mostrar as pra frutas vocês também. As frutas também. Então aqui Ótimo. nós vamos 3 litros de água, né? E 5 ml do iodo, da solução de iodo a 2%. Esse frasquinho eu tô com 10 ml, então eu vou colocar a metade dele, tá? Isso, prontinho. E o que mais? Então nós vamos mexer essas verduras e frutas, né? Por quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Tampar esse recipiente e deixar por 1 hora.
Depois de 1 hora, o que nós vamos fazer? Retirar o alimento, desse jeito mesmo, tá? Vai levar para a tua mesa já. E essa água, ela tem que ser descartada. Por quê? Porque o veneno tá aqui. Então, essa água você tem que sair longe dela. E a gente não pode, por exemplo, colocar de noite para o outro dia, não. Tem que ser 1 hora só. Se você deixar mais de 1 hora, o que vai acontecer? Esse alimento, ele vai... Então, vamos ali. Esse alface, ele vai começar a absorver a água que tá aqui. E essa água já tá com veneno. Já tá com veneno. Então, é 1 hora, exato. Coloca no relógio mesmo. Deu 1 hora, tira as verduras, coloca na mesa e descarta a água. Ótimo. Certo? Certo. E vocês vão fazer uma prevenção contra o câncer na mesa, na cozinha de vocês. Na cozinha, entendeu? Então vamos lá. São 3 litros de água, 5 ml de iodo, que você pode encontrar em qualquer farmácia de manipulação. A 2%. E coloca tudo de molho, no máximo 1 hora. Não vai deixar, igual eu perguntei, né? De um dia pro outro, não, jamais. Coloca de molho. 1 hora, descartou a água, vai direto para a mesa. Exatamente. E aí descarta a água mesmo. Descarta a água. Entenderam? Gostaram? Então, eu espero que você tenha gostado. Nós temos muitos outros passo a passo para você, ok? E até o nosso próximo Curiosidades. Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT. Agora vamos com a sua participação. Nós temos aqui muita participação. Os telespectadores participando aqui do programa Amanhecendo na Graça. Ô, sua abençoada, a Pedriane está aqui. Ela mandou uma foto dela e ela disse assim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu perdi o negócio. Aqui. Eu sou a ex-deprimida. Hoje eu sou uma ganhadora de almas em potencial. Para ser livre que Jesus me libertou. Glória a Deus. Ela se sentia muito inferior, aquela coisa toda. A Erdilene está participando. Bom dia, Erdilene. Neide também. A Érica também está participando. Bom dia. Nós temos aqui a Thaís também, ali do bairro Marajoara, participando. A Cris, ela está dizendo bom dia. Estou ligadinha no programa Amanhecendo na Graça. E está maravilhoso, sensacional. A Thaís está dizendo que programa show. Emanuele, bom dia a todos que estão ligadinhos no programa. A Eva está dizendo, bom dia, povo de Deus, bom dia. A Pedriane está dizendo, bom dia, pastor, estou ligada, Jesus é maravilhoso, saí da depressão e hoje eu sou linda de Jesus. É mesmo, onde eu pude comprovar isso. A Ventina, bom dia, dona Ventina. A Silva também, ali do Bordado Cristo Rei, bom dia, Silva. Bom dia, Érica. A Érica está dizendo, o programa... bom dia, o programa é sempre show, convidados abençoados e temas incríveis. Eu quero participar do sorteio. Verdade, nós temos 2 livros, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito deles também. Bom dia, Deus maravilhoso nos concedeu. Bom dia, Silvia. Pastora, olha só, a Clarice está dizendo, bom dia, paz do Senhor. Pastora, aconteceu comigo depois que perdi meu marido e depois de 9 meses perdi minha mãe. E comecei a ter pensamentos ruins, algo que dizia que eu ia ser a próxima e chorava muito. Eu me via num buraco negro, mas eu clamei ao Senhor que me tirasse do buraco, que Ele me ouviu. Hoje não sinto mais essa tristeza porque Cristo me libertou. Hoje eu tenho paz porque Cristo me libertou. A Cleia também está dizendo, graça e paz a todos, tema importantíssimo na vida de uma mulher de Deus. Adoro esse programa. Vamos ver aqui quem mais está participando. Bom dia, pastora Elisângela do Azabela. Adriana, você está falando de mim. Eu era assim. A partir de hoje sou diferente. Obrigado por essa palavra linda. Parabéns, Adriana. Olha só, muita gente participando. A Viviane também está participando. Viviane, Bela Vista, abençoado. Beijo para você, a família também. A Dona Maria também. Estamos aqui, ó. Bom dia, como Deus é tremendo. Hoje esse programa foi direcionado à minha pessoa. Eu precisava ouvir essas palavras pelo momento que estou passando. Agora eu entendo como sair dessa situação. Ela precisa saber qual o livro dela. É o livro que ela mostrou. A Irtes do Cochipó participando com a gente. Muita gente aqui participando. Não dá tempo de ler todas as participações. Mas a pessoa está dizendo, olha que maravilhoso. O testemunho da senhora foi tremendo. E essa pessoa que está passando por isso, agora eu sei como sair dessa. Amém. Glória a Deus. Não tem segredo. Tá?
confiar, né? Você tem um Deus grande, você serve um Deus grande, um Deus soberano, um Deus que criou os céus, a terra e o mar. O teu Deus, o meu Deus é o grande El Shaddai, é o Deus poderoso, o Deus que faz o impossível. Poderá ter alguma coisa impossível ao Senhor? Poderá alguma coisa não poder, né, que Deus não possa fazer? Não existe. A palavra fala que não, porque a palavra fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo. Com o Senhor ao nosso lado, nós podemos todas as coisas. Não existe depressão, não existe angústia, não existe fracasso, falando medo. Daqui a pouquinho, quando a gente estava no comercial, a senhora estava falando que a depressão é porque a pessoa fica pensando demais no passado. Eu costumo dizer que é o excesso do passado. A depressão, ela vem de você ficar remoendo coisas, traumas, palavras negativas que lançaram sobre a sua vida, e você fica lá, eu sou uma coitada, ela falou que eu sou burra, ela falou que eu não vou conseguir, não sei o quê, meu marido foi embora, e agora? Isso leva uma pessoa à depressão? Com certeza, porque ela tá remoendo coisas negativas. E aqui, você tá trazendo à existência aquilo que não existe, tá profetizando aquilo, eu não sou assim, eu também não vou no futuro. conseguir. Mesma coisa, o futuro é a mesma coisa. E fica lá, e será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que não? Minha mãe morreu aqui de uma enfermidade, será que eu também vou morrer? E fica criando coisas que não existem. Agora eu vou falar pra vocês, a cura para todos os males está no presente. É você viver o seu hoje, o seu agora, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Portanto, viva o teu hoje, o teu presente com toda a intensidade. Abrace mais, beija mais, sorria mais, tenha pensamentos bons. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Sorria. Tá? O mundo tá caotizado, triste, falta sorriso neste mundo, falta abraço, falta dizer eu te amo, você é uma pessoa especial. Chega para uma pessoa que você gosta, para um familiar, ou muitas vezes até para um teu ambiente de trabalho. Sabia que você é importante para Deus? Eu quero dizer que você é muito importante para mim. Sabe, abraça, beija as pessoas. Você não sabe o dia de amanhã. Então, você vive com intensidade o dia de hoje, vai te gerar paz, alegria, tá? E vai fazer você realmente usufruir daquilo que Deus tem para você hoje, agora. Maravilha. O teu passado já foi. Tá? O teu presente está intacto e dele depende do teu futuro. E eu gosto muito quando a Bíblia declara que o passado Deus ele joga no mar do esquecimento. Já foi. O homem não. O homem ele lembra do passado, ele esquece que o passado Deus ele joga no mar do esquecimento. O futuro pertence a Deus, o presente pertence a nós. Então, como a senhora está dizendo, tem que pensar no aqui, tem que pensar no agora. A nossa vitória está no agora, nesse momento presente aqui. Não é no passado, o passado já foi. Se você errou, o que aconteceu, seja lá o que for, já foi. Agora, o teu futuro ele está intacto. Se você quer ser uma vitoriosa, se você quer coisas grandes, se você tem sonhos, se você quer desbloquear seus dons, seus talentos, você tem que começar a viver o teu hoje, o teu agora. Não é amanhã, nem depois de amanhã, é o agora. O que Deus tem para mim, para você, é agora. Tá? E aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Né? Se eu semeio pensamentos negativos, se eu falo que eu não consigo, que não vai dar certo, é o que você vai viver e o que você vai ser. Agora, se eu falo, eu consigo, eu sou vitoriosa, eu sei que você começa a profetizar e clamar e trazer existência aquilo que não existe, é isso que vai acontecer na sua vida, com certeza. Hoje o papo tá bom, o papo tá descontraído aqui com a Adriana, falando um pouquinho com as mulheres. É muita mulher que tem sofrido, está sofrendo, mas olha, você pode ir além do pode. Eu vou um intervalo comercial, já a pessoa, pastora, de novo, vou intervalo comercial, já eu retorno com todos vocês, com ela, Adriana, falando um pouquinho mais, que você pode ir além do pode. Vamos lá, já eu retorno. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733.
Estamos de volta aqui nos estúdios da Hit com ela, Adriana. Adriana, aqui teve uma pergunta, a Thaís do Jardim Marajoara, ela perguntou: como se livrar do lixo interior? Livrar do lixo interior, muito boa pergunta. O que você tem que fazer? Você tem que começar a gerenciar os seus pensamentos. Por que eu tô pensando? De repente você tá lá parada, né, lavando uma louça e começa a vir um pensamento ruim. Na hora você passa, por que eu tô pensando nisso? O que eu ganho pensando nisso? Porque pensamento ele é um ciclo. Você pensa, sente e age. Quando vê, você já está fazendo. Então você tem que começar a começar a ficar esperta naquilo que você está pensando. E quando você vê que você está pensando algo que não é bom, substitui rápido um pensamento. Começa a louvar a Deus, começa a recitar um versículo, começa a orar, falar com o Senhor. Rapidinho esse pensamento vai começar a sair da sua mente. E isso aí você vai começar a tirar. Você não pode o quê? Ficar gerando e remoendo esse pensamento ruim. Geralmente quando eu dou aconselhamento, eu costumo dar uma tarefinha bem interessante que eu vou passar para vocês, que eu acho bem interessante. Durante uma semana você começa a anotar todos os pensamentos ruins que você tem, todos, e começa a anotar. Mas Adriana, o que é isso? Isso é legal, começa a anotar. Não fica assustado com o tamanho da lista e o tanto de pensamento ruim que você vai ter. Aí passou uma semana, você começa a anotar todos os pensamentos bons que você tem. Depois dessa semana, na terceira semana você começa a anotar os bons e os ruins. Você vai começar a perceber algo, você vai começar a ficar esperta. Você começou você acionou, você ficar, puxa, por que eu estou pensando nisso? Você vai começar a falar, por que eu estou pensando nisso? O que eu ganho pensando nisso? Você vai começar a pensar naquilo que você está pensando. E a hora que aparecer pensamentos negativos, você na hora substitui. É um bom exercício para você começar a monitorar. Porque a gente não pensa no que a gente está pensando. A gente vai pensando e vai remoendo aquilo. E vai deixando se levar pelos nossos pensamentos. Adriana, o papo tá muito bom, mas nosso programa chegou ao fim. Beijo para Maria Pimentel também. Deus abençoe a vida da senhora. Eu queria que a senhora deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou o programa, essa pessoa que ligou o televisor depressiva, mas com essa mensagem de ânimo, ela tá mais animada para sair da depressão. Quais são as considerações finais da senhora? Ok. Queridas, eu quero que você saiba que o seu valor excede de finas joias. Você é muito maior do que pensa. Existe dentro de você uma riqueza sobrenatural. Deus te deu muitos dons e talentos para você ir além, conquistar seus sonhos, fazer a diferença nessa geração corrompida. Jesus conta com você. Jesus te criou, te formou na essência para você fazer coisas grandes e soberanas. Não para você viver chorando, resmungando, amargurada ou depressiva com coisas lá do seu passado. Não acredite. Tudo isso muitas vezes que está na sua mente, as coisas que falaram para você, é mentira. Foi Satanás que jogou e você acreditou nessas mentiras. Acredite no que a palavra fala que você é. Você é vitoriosa, você é uma joia rara que excede um grande valor. Tá? Portanto, desbloqueie esse potencial, assuma a sua posição de princesa do Senhor, que é o que você é. Amém. Obrigada pela participação da senhora. E você que acompanhou a programação, Deus abençoe. Obrigado. Segunda-feira nós temos mais Amanhecendo na Graça com ela, pastora Laís, falando o fruto do Espírito. Você não pode perder. Que Deus abençoe e uma ótima sexta-feira. Deus abençoe. Adore. Pra receber tem que adorar. Então adore. Pra receber tem que adorar.